Isso, beleza. Gravando aqui. Vamos lá, pessoal, aqui na nossa segunda aula do nosso apadrinhamento aqui. Estamos aqui com o Rubens. Então, a primeira aula que a gente gravou foi um bate-papo para a gente se conhecer um pouquinho, ter uma noção do ponto de conhecimento que ele está. Aí, durante a semana, ele começou a estudar o meu treinamento, né? E ele chegou no módulo de GitHub, né? Isso, de Git. Isso. E a ideia era que ele fosse anotando alguns pontos que ele tivesse dúvida. Então, e os pontos que a gente pode atacar aqui nessa segunda aula, que é normal e é a dúvida que ele tem, que ele fica travado na hora de criar os métodos, quando tem que criar um método, por quê, como tem que criar um método. E como isso é uma parte básica, essencial e obrigatória que você tem que dominar bem, né? Sim. Então, eu achei interessante a gente atacar essa parte hoje, porque apesar que tem coisas que você colocou no PDF que a gente vai demorar para chegar lá, né? Tipo lambdas, expressões, etc, né? Sim, Então, sim. porque assim, se você tem um problema com a parte de métodos aqui, então a gente vai ter que trabalhar muito bem ainda a orientação objeto, interfaces, classes, né, com você ainda, né, até a gente chegar nas outras partes mais avançadas. Mais Mas a avançado. ideia de ter o PDF, que daí a gente vai escrevendo e a gente vai organizando em sequência o que dá para fazer agora. E vai deixando as coisas mais complexas, que não dá para estudar agora, porque é muito avançado ainda. Então a gente vai deixando anotado lá no PDF para até chegar a hora, né? Vai deixando anotado lá. Isso, sem pressa. Até que chegue a hora de cada tarefinha, tá? Isso. E como que foi essa semana nos estudos? Então, eu achei que foi bastante produtivo. Nas aulas que eu peguei os conceitos básicos, falando sobre a história do Java, como que o Java roda, né? Falando sobre aquela questão se o Java ia ser pago ou não. Peguei algumas aulas sobre GitHub. Ali, desculpa, o tópico quase todo, né? O módulo quase todo. Então, assim, foram aulas bem produtivas, assim. E foi até bom porque tinha muitos conceitos que eu já tinha visto. E para mim, rever conceitos novamente nunca é demais. Então, no geral, foi algo muito bom. Quando a gente tá começando a estudar ali, a gente tem que, tipo, esquentar o motor novamente, né? Isso, Esquentar o motor novamente ali. E foi isso que eu fiz. Eu vou abrir aqui a, a minha IAD só para mostrar só para mostrar aqui por dentro pro pessoal que vai assistir, Tá. mais ou menos o ponto de estudos que você está, né? Aham. Então, estou aqui em tela, tá? Então você foi até o projeto do GitHub, né? Isso. Tem as Deixa eu, aulas finais. eu vou colocar aqui para compartilhar. Tela inteira. Compartilhar. Isso. Agora tá aparecendo o ambiente de estudo aqui para você, né? Isso, isso. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então daí aqui o Rubens ele foi até a parte do GitHub, tá aqui, então módulo 6. Então ele passou pela parte de projetos, pela parte de lógica, a parte de português estruturado algoritmos, conheceu o Java. Precisou configurar o seu ambiente? Não, não, já estava Já estava, configurado né? já. Estava Isso, configurado, né? isso, Com Eclipse. Você usa Eclipse mesmo? isso, Eclipse. Eu Né? acho, eu acho muito mais simples do que É. IntelliJ. E você parou aqui na parte do GitHub, né? Aqui você Isso, comentou isso. que usar pela parte gráfica você achou muito mais fácil, né? Do que Eu, pela ach, linha de eu, comando, né? eu achei mais simples. Eu É bem confesso mais que eu simples. nunca tinha visto antes dessa forma, mas até me surpreendeu, porque não precisa ficar gravando muitas coisas. Sim. É claro que é importante fazer algumas anotações, né? Eu fiz algumas anotações, O bom é mas você, tipo, ir criando também. Você vai assistindo as aulas e você vai criando um mini tutorialzinho, né?
Porque se você Isso, precisa de algo em específico em algum momento, aí você não consegue achar qual que é o minuto e qual que é a aula. isso. E eu tô tentando anotar os pontos que eu acho que é mais importante. É claro que tudo é importante, mas tem coisas ali que você não vai estar precisando usar sempre, digamos assim. Eu não falo Sim. só pelo Git, não, mas de uma forma geral, né? Uhum, Tem pontos ali que eu anoto e eu grifo ali para dizer para mim mesmo que é algo importante. uhum. Então tá. Aqui, para poder, vamos ver, para eu conseguir gravar aqui, acho que a apresentação no meio e nós dois, Hum, acho que eu vou ter que espelhar a outra tela aqui. Eu acredito. Vamos ver. vamos, tenta aí. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Que eu vou tentar gravar daqui, então eu vou espelhar a outra tela. Compartilhar com a outra tela. Deixa eu ver. Porque daí eu quero pegar a gravação. Eu vou parar essa apresentação. A tela inteira. Isso. Aí. Agora eu consigo gravar. Você tá vendo Tô vendo o Eclipse. o A tela Eclipse, que tá aqui no meu outro monitor, beleza? Isso. E a minha ferramenta de gravação, ela tá pegando a tela principal para gravar nós dois aqui, tá? Lado a lado. Deixa eu só conferir. Daí ela vai gravar certo agora, tá? Beleza. Então aqui, qual que é a ideia? Ó, a gente começar a exercitar aqui um pouquinho a parte de, de criação de métodos, tá? Você falou que você tem um pouquinho de dúvidas na criação de métodos, tá? Isso. Bem, o básico do básico, método setter getter, você entende. Sim, sim. Setar os atributos e retornar. Isso é E feito em retorno. qualquer objeto, beleza. Agora quando começa a criar métodos de regra de negócio, fazer alguma Isso. tarefa e tal, você começa a travar, né? Dá um nó, dá um nó. Isso. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha de tipo vendas com produtos. A gente vai tentar fazer bem rápido. Aí Tá. depois a gente vai fazer uma visão geral aqui. Vou mostrar algumas coisas da parte da minha EAD, daí é onde tem método pra caramba, sabe? Tem muito método, muita coisa daí, tá? Tá, beleza. Que eu quero mostrar para você qual que é a ideia de alguns métodos que eu vou escolher aqui, tá? A parte de service e etc. Vou tentar explicar para você a ideia que eu tenho quando eu preciso criar um método. Aonde eu coloco ele e Uhum. por que vai ter retorno ou não, tá? Isso é um dos principais problemas seu, né? Você fica travando quando tem Um dos. retorno ou não, né? Dos, né? Um dos. Então, vamos fazer assim, ó, vamos começar aqui simulando. Eu vou criar aqui uma classe. Vou colocar aqui classe de produto, tá? Então, vou começar aqui basicão mesmo, tá? A gente vai ter lá os atributos, tá? O nome do produto e vou colocar aqui, Pode ser o valor. colocar aqui um valor, tá? Colocar aqui um valor bem Tá. simples. A gente tem que ter aqui os source, setter, getter, tá? Vou colocar aqui uma venda. Vou fazer aqui uma venda. Uma classe aqui de venda, tá? Então essa venda aqui, vamos colocar aqui uma descrição para essa venda, uma observação, alguma coisa assim, uma descrição. Ela tem um valor total, tá? Aham. Um valor total dessa venda. Aí a gente pode ter aqui também, interessante, um valor tipo Desconto. um valor de desconto, tá? E toda venda
ela vai ter o quê? Uma lista de produtos. Uma lista de produtos. Ok para você. Ok. Ok, né? Deixa eu fazer um setter getter aqui. Até aí tudo bem, né? E agora a gente vai começar a exercitar. Vou fazer algumas perguntas para você aqui. A gente vai criar, para a gente começar a exercitar, a gente tem que rodar aqui um exemplo básico, tá? Então eu vou criar aqui uma classe main, a básica para você começar a executar qualquer coisa no Java, tá? Isso. E eu vou colocar aqui... Fazer a instanciação. Eu vou criar aqui uma venda. Uma nova venda. Eu vou criar aqui, ó, um produto. Colocar aqui produto 1. Produto, vou setar aqui o nome do produto, tá? O nome do produto aqui, eu vou colocar aqui um iPhone 13, por exemplo. Produto. E esse produto tem o seu valor, tá? Eu vou colocar aqui então 13 mil aqui, certo? Bem barato. Se for colocar um valor real aqui, eu paguei foi 7 mil. 7 mil. Um valor real. Então a gente tem um produto, vamos colocar um outro produto aqui para ficar para simular um ambiente real. Vou colocar um outro produto aqui. Produto 2. Aí eu vou colocar fone de ouvido. Aqui é a descrição. A descrição... É 7 nomes. 7 nomes. A descrição parece que está no produto. Descrição. Produto não, minto, na venda. Isso, na venda. Aí aqui um valor. Vamos colocar R$90 aqui, tá? Então agora aqui a gente vai pegar essa venda. Ponto. Então a gente tem que setar. A gente tem aqui uma descrição, a gente seta uma lista de produtos, um valor total, um valor de desconto, certo? Então aqui, eu vou colocar aqui uma descrição, por exemplo. Deixa eu organizar a tela. Ó, venda para Rubens, por exemplo. Venda.set. Os produtos daí, aqui, tá vendo que ele tá pedindo uma lista. Quando eu vou trabalhar com os métodos, não sei se você tem uma dica minha, não sei se porque eu vejo os alunos, por exemplo, que às vezes estão começando, eles não se atentam ao que a própria IDE mostra para você. Por exemplo, 7 produtos. Aí o que ele está recebendo? Ele está recebendo o quê? Uma lista de produtos. Não sei se você se atenta a essa parte que a IDE mostra para você. Nem sempre. Eu, pelo menos, às vezes eu tento fazer de cabeça. Então, porque se você não se atentar ao que a IDE mostra para você aqui, ó, você não sabe o que você tem que passar de dados. Daí que já dá aquela bugada. Aí você já dá uma bugada. Né? É uma coisa extremamente simples, por exemplo, uma pergunta extremamente comum que eu vejo os alunos fazer para quem está começando, errar no formato de dados que está passando para o método. Por quê? Porque não lê. Porque não olha aqui, ó, o parâmetro que está recebendo. Tá? Então, a set descrição, ele recebe o quê? Uma string. 7 produtos, ele recebe uma lista de produtos. Tá? Aí o que acontece? Aí o valor total ele recebe um double. Aí a pessoa erra. Tá? Ela vem aqui, um valor total, por exemplo, onde recebe um double, daí ela tenta colocar assim, string. Ó. Coloca string. Aí ela fica se debatendo, sofrendo e não consegue achar o erro.
não consegue achar o erro. E tem eu acredito que algumas pessoas façam isso também, que é de clicar ali naquela observação ali à esquerda, na linha 18, para Aqui, ó. tentar que a IDE resolva o seu problema. Eu já fiz muito isso. E aí eu estragava todo o código. Porque aqui, ó, change method, ele vai mudar o método. O método aqui, ó. Onde ele recebe um double, ele vai mudar para receber string. Aí você já quebra o que foi feito. É verdade. Se você tiver, tipo, você vir aqui e clicar nisso daqui, ele vai trocar o tipo de valor recebido. E se você é um sistema que já está rodando, tiver 500 lugares usando aqui o set valor total, quebrou tudo. Você vai quebrar. Então, você não pode fazer. Então vai encher 500 erros ali no projeto, tá? E o outro aqui, ó, a segunda opção é criar um método que recebe string. Ou seja, você vai estar fazendo errado duas vezes. Vai estar fazendo errado também. Vai estar fazendo errado também. Então, assim, a IDE te dá aqui duas opções, só que a pessoa clica, aí faz errado. Mas por quê? Porque é só você ver aqui, ó, o valor que ele recebe, ó. É um double. Isso, a própria ideia, ela já te dá não é nem um exemplo, ele já te dá ali o que você precisa fazer. Ele já te dá o que você precisa fazer. Isso eu vejo o pessoal errar muito, muito, muito. Eu nem lembro se eu errava muito nessa parte, mas eu acredito que sim, né? Porque faz muito tempo que eu comecei a estudar, eu nem lembro mais. Mas se a galera erra muito, então com certeza eu também errava lá no começo. Eu errava bastante. E basicamente é um número, mas ele é um número em string. Então basicamente você tem que passar esse número, né, no formato de double, aceitável, né? Isso. Aí corrigiu, beleza. Agora você tem aqui venda. Vamos ver qual que é o outro parâmetro que a gente tem que passar aqui, um valor total. Vou colocar um valor de desconto aqui, vou dar um descontinho aqui vou colocar aqui um descontinho de R$10, pronto. Agora a gente tem que pegar aqui essa minha venda aqui, ó. Venda. A gente tem aqui, ó, setar aqui uma lista de produtos, tá? É aí que existem várias formas de você fazer isso aqui. Tá? Qual que é a forma que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui na venda, eu olho se o objeto já tá, se a lista está instanciada, para não dar o null intercept, tá? Porque se ela tiver criada dessa forma aqui, ó, ela vai dar o null intercept se eu chamar ela. Uma exceção, outro... Vai dar uma exceção, tá? Então ela tá nua, ela vai dar o famoso null intercept se eu tentar chamar ela. Tá? Então ela tem que estar instanciada. E eu tenho que ver daí se ele tem o método get dela. Tem o método get. Tá, beleza, eu tenho o método get. Então se eu pegar esse método get, eu vou pegar a lista que está vazia e eu posso adicionar dois objetos. Então, os dois produtos. Então esse set lista aqui, ó, nesse momento eu nem preciso usar. Eu gosto de fazer assim, ó. Get, quer ver? Vamos achar aqui. Get, vamos ver qual que é o nome do método que tava lá. É get produtos. Get produtos. Venda get produtos, ó. Aí. Ponto add. Aí aqui você vai estar usando o add do list interno do Java. Já pega interno, né? Você pega interno. Aí você ali, ó, adiciona o produto 1. Aí você vem aqui, ó, venda.get produtos.add o produto 2. Bem mais simples. Show, dessa forma aí, eu não tinha visto. Não é verdade? E eu achei muito mais fácil mesmo. É muito mais fácil, tá? Então, qual que é a outra forma que o pessoal faz? Eu vejo muito por aí. Aí o pessoal iria criar aqui a lista de produtos. Lista de produto. Aí essa lista de produtos
Add. ele adicionar aqui produtos. E aqui não interessa a ordem, a gente só precisa adicionar todos, né? E daí eles iam pegar aqui, ó, na venda, venda.set, aí entra aqui, ó, 7 produtos, tá? E ia jogar os produtos. Daí não faria aqui dessa forma. E dessa forma que você assim. fez, a parte de baixo, ela pelo que eu vi, ela já pega o método já da classe venda, né? Get produtos. Sim, então você já Fica usa, mais fácil, você já mais usa encapsulamento. melhor, isso, você usa melhor o poder da orientação a objeto. Ó, Isso. vamos diminuir, para diminuir esse código, ó, a gente não precisa disso daqui. Vamos diminuir esse código, não precisa disso. Não precisa disso daqui dessa lista, não precisa disso daqui. A gente só precisa trabalhar mesmo a ideia da orientação a objeto. Show. Entendeu? Muito interessante. Então, quer ver, ó. Vamos imprimir isso aqui. Vamos imprimir isso aqui na tela. Quer ver? Vou fazer os métodos aqui para imprimir. Aqui embaixo, vou fazer um toString aqui. Source, vamos gerar um toString. Vou gerar um toString aqui com a descrição, valor total e o valor de desconto. E Alex, é importante falar também que eu acredito que muitas pessoas faziam isso antes, que era quando você queria imprimir em tela. Comigo acontecia muito de eu tentar imprimir e sair se eu não me engano, hashcode, né? O código lá. E aí eu ficava com isso na cabeça, meu Deus, o que é que eu resolvo? Até descobrir o famoso toString. Ele vai sair assim, ó, venda, quer ver? Como é que vai ficar? Ele vai sair só o endereço de referência, Ó, parece. saiu só o endereço de referência. Isso. E eu quebrava Entendeu? muito a cabeça com isso, demais. Ó, quer ver uma coisa? Dentro do objeto, ele tem aqui esse toString, ó. Viu? Eu vou imprimir esse toString aqui. Tá? Olha lá, saiu a mesma coisa. Mesma viu? coisa. Se a gente clicar aqui nele, ó, esse toString do venda, ele vai lá para a parte interna do Java, ó. getClass, um código hash aqui. Isso, verdade. Viu? Agora, se eu criar isso daqui, ó, vou vir aqui no venda. Eu venho aqui, source, toString. Vou deixar tudo marcado aqui, vamos ver como é que vai ficar. Criei esse toString aqui dentro. Se eu voltar aqui, ó, aqui no venda, se eu entrar nesse toString aqui agora, ele cai dentro do Ele vai cair. Porque você está sobrescrevendo ele. Tá? Isso. Então agora se eu rodar ele, ó, eu tenho descrição, venda para Rubens, o valor total 90, o valor de desconto R$10. E os produtos aqui tem que fazer o toString ainda. Viu? Dentro da classe. Vou fazer esse toString aqui no produto. Vem aqui, source, nome e valor. Vamos rodar aqui agora para ver como é que vai ficar. Ó, agora sai os produtos, ó. Produto, nome iPhone 13, um valor 7, tá? Fone de ouvido, ó, 90, viu? Eu coloquei 7 aqui, vamos ver que eu coloquei esse valor. Colocou 7. Que aqui teria que ser um big decimal para ficar certo aqui. Tá. Para ficar certinho. Você viu, ó? É muito importante a questão de dados também, porque a gente está passando 7.000 aqui, ó. Só que a hora que ele imprime diferente, né? Como double, ele tem que contar os decimais, né? Então aqui o correto seria trabalhar com um big decimal para ficar certinho, no valor de 7.000. Tá? Tá. Ó, agora a gente aparece, ó. Já pegou tudo, né? Já foi tudo convertido. Convertido. Daí você, aqui nesse toString, você pode alterar customizar, ele, ó. né? Você pode customizar ele.
Show. né? Porque daí é um método aqui que ele retorna um string, tá? Por que que ele retorna? Aí a gente entra naquele assunto de quando tem que retornar ou não, né? Isso. Aí a gente entra naquele Que- assunto, ó. Por que- exemplo, ó, se ele não retornar, eu não vou conseguir imprimir aqui na tela, porque ele é. não me dá. Se ele não retorna, ele não tá me dando. E aí vai sair aquela mesma coisa lá, só o hashcode lá. Na verdade, quer ver, ó? E aí a gente fica batendo cabeça. Tanto se a gente fizer isso aqui, ó, quer ver, ó? Void. O Void ele não vai ter Aí retorno, ele ele vai não até tem quebrar o retorno, ele não método. pode ter retorno, você já quebra o método. Tá? Você já não vai ter retorno, você vai ter só um void, que daí não pode ter nem esse overview aqui, que você não está sobrescrevendo, tá? Só que daí você não consegue imprimir Ele em tela. ele aqui, porque se não tem retorno, ele não retorna aqui dentro para ser impresso. Então assim, você está pedindo alguma coisa, mas o método não tem retorno, então você não consegue obter esse resultado. Sim, e é algo simples que a gente às vezes perde até muito tempo tentando desvendar. Ó, 99% dos métodos vão ter retorno. Bom, muito bom saber. Assim, coisas pequenas. Vamos supor aqui um exemplo. Uma atualização no banco de dados, um SQL que faz um update no banco de dados. Esse ele não precisaria ter um retorno, tá? Não Ele vai precisaria, tipo, só jogar só lá, joga né? dentro do banco e acabou, Show. tá? Apesar que depende da biblioteca que você estiver usando para fazer um update, ele retorna a quantidade de registros alterados. Aí você pode mostrar isso na tela para a pessoa, tipo, ó, 40 registros foram alterados, entendeu? Aí já é um up no código, né? Daí você pode pegar o retorno dele. Tá? Então, você retornar um dado ou não, vai da tua necessidade. Falei, opa, eu preciso mostrar isso aqui em tela? Então eu tenho que ter um método que retorna. Eu preciso pegar o valor de volta? Tá? Então ele tem que retornar. É aí que fica o mistério, né? Entendeu? Quando eu devo fazer isso, quando eu não devo. Acredito também que vai muito da prática, né? Então, é da regra de negócio. É assim, quando que você não deve, por exemplo? Eu vou clicar lá no botão e vai fazer um delete de um registro no banco. Aham. Tá? Eu preciso dos dados que foram deletados? Não. 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 Então não precisa ter retorno. Agora você entrou num ponto legal. É, por exemplo, eu fiz um delete e aí eu posso pegar esse meu delete e jogar dentro de um arquivo de log. E dá para fazer isso? Por exemplo, para mostrar assim, olha, isso aqui foi deletado e aí, sei lá, por exemplo, isso é uma coisa que eu acabei de pensar aqui, tá? Não cheguei a ver isso antes, não. Mas cliquei, deletei um produto desses aí Uhum. que foi criado, e aí eu preciso saber em que momento esse produto foi deletado. Então, daria? Existem soluções, sim. Aí existem a solução correta. Existe framework para isso dentro do ecossistema em Java. Por exemplo, Hibernate Inverse, por exemplo, é Aham. um framework só para log. Ah, Ele tá. faz o log lá no banco de dados. Legal. Quando insere um objeto na tabela, ele vai registrar isso no log, atualiza, deleta, acho que até consulta tem. Só se consultar, ele vai ter um registro de log. Ele tem tudo lá. Show, show. Eu Então, acreditava que tinha que fazer na mão. não, fazendo a mão, tipo, só vai dar problema a todo momento. Existem os frameworks próprios para isso. O framework veio para isso, para É, facilitar, né? veio para isso. Para Tem vários encurtar o frameworks. caminho. Sim. Cara, eu já vi as pessoas tentar fazer assim das formas mais absurdas que você pode pensar. Essa forma de fazer o log. Aham. E aí começa a dar problema. Uma vez, uma empresa que eu passei, eles tentaram fazer o log. Eles colocaram não lembro se foi uma procedure, uma função no banco de dados lá que tentava registrar todas essas mudanças.
Caramba. tá? E daí explodiu a tabela, começou a ficar lento pra caramba, sabe? Que era muito Era muita registro, informação, muita né? informação, né? Então, assim, tem o jeito certo e o jeito errado de fazer. O jeito É certo legal. e o jeito É, errado, tá? Então, aqui, ó, tá. esse toString aqui é o seguinte, ó, se a gente tirar esse toString aqui, ó, tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele puxou lá de É, dentro da classe, né? por quê? Esse, vamos entrar aqui dentro, venda, vou colocar um breakpoint aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para você. Ó, o breakpoint caiu lá no toString, sem eu estar chamando ele aqui. Por quê? Porque isso é padrão do Java. Tá? É outro ponto que eu tenho um Tá pouco de aqui, ó. dificuldade, é de debugar. Tá? Então aqui, ó, vou dar um F6 aqui, ó. F6, ele vai vir para cá, vai retornar. Aqui ele vai cair dentro do Java, etc. Quando ele cai aqui dentro desses .class do Java, vai dar um F7 para sair. F7, olha lá, daí ele voltou pro meu sistema. E finalizou. Aí finalizou, imprimiu no console. Show. Entendeu? Então, o debug é a melhor ferramenta do programador. É o amigo do programador que salva a vida do programador, o debug, para você saber o que está sendo chamado ou não. Tá? Então, tipo, por exemplo, o método toString, por exemplo, ele é chamado padrão. Se você fizer uma referência para o objeto aqui, ele vai ser chamado. Ele vai ser chamado. Entendi. Você não precisa estar aqui chamando ele toString, porque ele é padrão. Você está querendo imprimir as informações do objeto, então ele vai chamar igual. É totalmente diferente de você querer pegar e, por exemplo, os métodos get do nosso objeto. O get descrição, por exemplo. Esse ele só vai ser chamado a hora que a gente realmente invocar ele aqui. Uhum. Né? Vou imprimir ele aqui, ele vai chamar só a descrição. Olha lá, venda para Rubens. Venda para Rubens. Né? Agora, esse toString aqui, ele vai ser padrão. Show. Então é a mesma coisa. Se eu fizer assim, né, vai ser Ele vai imprimir da mesma a forma, mesma né? coisa. Tá? Aí vai entrando no debug aqui. É a mesma coisa. Vou dar um F7. Olha lá. Daí voltou pro meu método. E daí F6 para andar de linha. Olha lá, imprimiu. E você consegue controlar. Com debug você vê o fluxo que o código está fazendo. Aham. Né? Então, agora, por exemplo, vamos pensar aqui algumas regrinhas aqui. Ó, a gente tem um valor total e um valor de desconto, certo? Uhum. Então, qual que foi o valor final dessa venda? Aí, no caso, teria que criar um método. A gente tem, né? tem um métodozinho para isso, tá? Quando a gente tem as informações todas dentro do objeto, a gente não precisa de uma informação externa, a gente não, coisas simples dessa forma, assim, a gente pode fazer dentro do objeto. Aham. Quando a gente vai mexer com banco, criar coisas mais complexas que exigem trabalhar com outras classes, outros métodos, aí fica sempre fora da própria classe. Fica dentro de um serviço, de um repository, de um controle e tal. É muito pouco, são poucos métodos que dá para fazer direto dentro da classe aqui de modelo. Tá? 99% de métodos num sistema é feito fora. Isso é uma pergunta. Isso seria por conta de ser métodos que poderiam ser reusados, não é isso? Subscritos, né? É isso. Subscritos. É para você reutilizar, certo? E, por exemplo, se você tem uma classe... Eu vou mostrar aqui para você. Quando a gente está falando... Vamos pegar aqui as classes de modelo do Hibernate, onde tem anotado com entity e tal, né? Eu não posso mexer aqui nessas classes. Eu não posso fazer nenhum método aqui dentro. Tá? Por quê? Aqui dentro ela não recebe conexão com o banco de dados aqui dentro. Uhum. Não recebe. Eu não posso receber
nenhuma informação que não seja dessa classe, que não seja dos atributos. Eu não posso criar um método aqui dentro e imprimir relatório, por exemplo. Não pode. Porque você vai quebrar a classe, vai quebrar o projeto, vai dar bastante erro e você não vai conseguir ter uma reutilização. Então, porque a responsabilidade dessa classe é unicamente receber os dados e gravar no banco de dados. Legal, Acabou. isso é. São pouquíssimas coisas que dá para fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui na parte da venda. Tá? Se eu tenho o valor total e tenho o valor desconto, beleza. Então, isso é um dos princípios da orientação a objeto, que alguns métodos que são 100%, que fazem parte 100% da regra de negócio da classe, e não precisa de interferência externa, pode ser feito dentro dele. Tá? Então, eu preciso de uma interferência externa aqui, de outro objeto, aqui dentro para eu obter um valor da venda? Não, tá tudo aqui Não. dentro. Tá? Então, public double aqui, você tem aqui, um valor real da venda. Um valor real da venda, tá? Return. Então eu vou retornar, o que é? É o Vai pegar o valor total menos valor de desconto. Um valor de desconto. Pronto. Todas as informações que eu tenho, que eu preciso, está dentro do objeto já. Show. É um métodozinho que em qualquer lugar você vai usar. Toda vez que você tiver uma venda, um objeto venda, você sempre vai precisar de um valor real dessa venda. Então esse método deve acompanhar esse objeto. Entendeu? Entendi. Isso daqui, cara, acaba com muitos e muitos bugs, porque você não faz sentido você criar um outro método em outro lugar, passar o valor total e o valor de desconto só para fazer um cálculo desse, sendo que está tudo dentro do valor da venda. É aí que fica, às vezes, a questão de uma das dúvidas, onde que eu devo criar, né? Onde que deve ser criado. E aí, assim, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas é tão simples. Claro, desde que você, né, se dedique, as coisas vão se tornando simples, mas no processo de aprendizado, é isso aí, é uma dúvida que a gente acha que é pequeno, mas no fim das contas não é, porque igual você falou, em todo sistema, né, você pode precisar, se você precisar somar um produto e um desconto, tem que ter um método desse. E aí fica, onde eu faço? Não, se eu fizer aqui vai dar errado. E aí fica aquele vai, não vai, vai, não vai. E aí você já começa a meio que se sabotar, achar que não é capaz, né? Isso. Agora vamos exercitar aqui um pouquinho então. Sim. Vou colocar aqui, Vou trabalhar com os métodos aqui. O valor da venda. Tá? Então eu vou ter aqui, venda, ponto, vou ter aqui a sua descrição. Eu vou fazer vários métodos aqui. Tá. Get o valor total. Valor total. Get. Agora a gente está trabalhando com cada método agora. Tá. Valor desconto, tá? E um valor real. Isso, que seria o valor final, né? Isso, com desconto. Isso, a gente tem aquele método aqui agora, quer ver? Olha lá, o valor da renda, valor da venda. Valor real da venda, tá? Vamos rodar isso aqui. Você tem em tela as informações agora. Valor total, valor desconto e o valor real, R$80. Show, tá? É algo tão simples, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão complexa. Porque fica ali muito. Venda, get, aí get isso e aquele. Nossa, a mistura faz o suco que dá confusão. Uma coisa. Só para você ver. Todas as informações estão dentro do objeto, certo? Sim. Tem sentido você fazer um método, por exemplo? Você vai pegar aqui. Vai passar ele por parâmetro. Venda.get
valor total, aí você vai passar aqui get venda, get valor desconto. Eu vou criar isso aqui, ó. Tá? Você tem aqui o primeiro sendo subtraído aqui. O primeiro é o total. E o desconto. O que você acha disso? Ah, fica muito feio. Fica feio. Além de feio, fica grande. muito ruim a leitura, isso. Fica muito ruim a leitura. Fica confuso. Eu vou quebrar aqui na tela. Fica feio. Fica confuso. Isso. Fica difícil. E fica totalmente fora do que é a orientação objeto, porque tudo que você precisa já está dentro do objeto venda. É que é o valor real da venda. Né? Então, se você, Já foi criado o método lá. Você fazer um método para vir aqui e subtrair é totalmente errado. Né? Então, a gente não precisa disso aqui. A gente já fez o método. Deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Será que eu apaguei ele? Eu acho que apagou. Não, eu apaguei ele nessa mudança. Ai, meu Deus, vou fazer de novo aqui. Peraí. Venda. Olha aí, ele aí, ó. É. Mas ele vai ter que... É porque ele alterou, eu cliquei na IDE e daí ele alterou. Ó, valor total desconto, o valor total e o valor do desconto. Aí uma dúvida aqui que eu achei. Você pode voltar lá na classe lá, por favor? Aí fica assim. Ali, ó. Fica assim. Ó, se você colocou o retorno de W, só que ali você não colocou parâmetros. Nesse caso, ele tá pegando, ele tá fazendo referência às variáveis já da classe, não é isso? O valor de retorno? É, porque ó, como tudo é double, então você retorna double. Não, eu falo em questão assim, só para... o método, isso, ele pega da classe. Isso, ele está pegando da classe. Ou seja, não precisaria fazer... Não é que não precisaria, ficaria mais simples fazer dessa forma ao invés da forma anterior que você criou, né? O mesmo método, só que com 2 parâmetros a serem recebidos, né? Você está jogando antes naquela forma errada, tipo, você vai estar jogando parâmetro de um lado para o outro, você vai estar se perdendo sem necessidade. Isso. Eu achei mais interessante, um código mais limpo, um método mais limpo dessa forma. Isso. Aí assim fica super limpo, fica super fácil e tá tudo aqui dentro do objeto, tá? Eu fiz essa observação aqui bem rápida. E daí fica certo. Que fica isso, e fica mais limpo o código. Muito mais limpo. Fica muito mais prático. Tá? A leitura fica melhor. Agora, por exemplo, ó, esse é o método, ele tem que ter retorno. Agora, por exemplo, ó, se eu fizer aqui um void, aí ele já não funciona mais o retorno para mim, tá? Aí o que eu ia fazer aqui dentro? Não dá para fazer nada aqui dentro. É porque ele tem que retornar o valor da subtração, no caso, do desconto. Ele tem que retornar. Entendeu? Aqui, vamos supor aqui que seria para gravar no banco, né? Então, no banco de dados teria um campo de descrição, tem o valor total do banco de dados, tem um valor de desconto e tal. Aqui você nem precisaria gravar no banco de dados, porque assim, se carregar do banco de dados, carrega o valor total, carrega o valor de desconto, vai estar tudo dentro do objeto. Aí quando você invocar o valor real da venda, já vai ter o cálculo certo. Entendeu? Entendi. Agora é requisito. As coisas acontecem através de requisito. De acordo com o projeto, é isso? Oi? Seria de acordo com o projeto. De acordo com o projeto. Agora, qual que é o requisito? O gerente pode dar um desconto a mais na tela para a pessoa. Entendeu?
Pode dar um Entendi. desconto a mais, Aham. tá? E esse desconto a mais é além dessa subtração. Aí teria que criar um outro método. E daí a gente teria um atributo daí, ó. Vou colocar aqui, ó. Desconto extra. Desconto extra. Vou colocar desconto manual aqui, porque a pessoa pode Mano, colocar em tela. Manual. Desconto manual, tá. tá? Então, vamos fazer aqui o... Isso aí seria para finalizar logo a venda. ó, desconto manual. Get aqui, desconto manual, tá? Então, daí a pessoa tá lá fazendo a venda e tal, e na hora de finalizar a venda, tipo, tá lá na telinha, o gerente foi lá e ele deu um desconto manual lá de R$ 15 lá. De R$ 15. Para fazer logo a venda. Pra fazer Tá, logo essa venda aqui, tá? tá. Aí a gente teria que ter gravado no banco de dados esses atributos. A gente tem um valor total, um valor de desconto que já pode ser calculado de forma automática, no caso. Aham. Agora, o requisito, um desconto manual. Aí, se a gente não gravar no banco de dados, por exemplo, não ter um atributo carregando isso, a gente não sabe quanto que a pessoa colocou lá na tela. É aí que é o problema. Entendeu? Então você tem que carregar isso dentro de um atributo, Uhum. né? Então a gente pode... eu vou inicializar isso aqui com 0, tá? Isso daqui influencia, quer ver, ó, um valor total menos um valor do desconto. Aí é menos também um desconto manual aqui. Certo? Certo. Vamos ver como é que vai ficar. Desconto manual. Vou tentar rodar aqui. Olha lá, 65. 65. Entendeu? Tirou 25. Tirou 10 aqui, mais 15, ó. A gente deu desconto aqui, ó. Tirou 10 e tirou 15. Show legal. Ali porque, no caso, vocês inicializou a variável como valor zero, ou seja, é de acordo o gerente fala assim, olha, né, dá esse desconto aqui a mais. E aí o vendedor consegue lá, né, dentro do sistema da forma manual colocar, né? Isso. Por que eu inicializo como 0? Porque, por exemplo, ele tem que ter um valor inicial para se trabalhar, tá? Então, o desconto manual aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou comentar esse código. Tá? Então não vai rodar esse código aqui. Eu comentei ele, tá? Então eu vou rodar, ó. Ficou lá, 80. Ele Tá? pegou só o desconto, o desconto normal, né? Desconto normal, tipo, ele fez o valor total menos o valor da venda, que deu 80, menos 0, menos nada. Show. Pronto, ficou o valor certo. Interessante. Entendeu? E daí, aqui a gente tem, dentro do banco de dados, a gente tem que gravar essas informações, tá? A gente tem que ter aqui um valor total, tem um valor de desconto. Se a gente não tiver um campo aqui, desconto manual, as pessoas não vão entender no relatório de onde que veio o desconto. Aí vira uma bagunça. É porque eu confesso que eu não faria dessa mesma forma. Aí, Eu acho que eu daria uma travada ali nessa questão de pensar, poxa, dentro da classe eu vou colocar o desconto, né, como zero, e aí na hora de fazer a instanciação ali, como você fez, vou atribuir de forma manual o desconto. Acho que você meio que elimina certa margem de erro, né? sim, assim você elimina um monte de margem de erro. Você elimina. E é sempre bom você inicializar aqui tudo com 0. Ele tem um valor inicial aqui, que é... se você quiser mostrar, por exemplo, um valor inicial na tela, como 0, bonitinho assim, você pode definir no atributo já. Direto Na classe. na classe, né? Ah, tá. Na classe. E aí a A gente gente rodar seta aqui, lá, vai né? estar tudo igual.
Porque você setou, no caso, lá, né, Isso. na classe principal. É. Então você tem que Show. sempre que levar em consideração o que, que o objeto está trazendo. Aham. Tá? Então agora eu vou colocar aqui um descontinho de 5 aqui. Desconto extra. 5. 75. Né? Então, tirou 10 daqui, foi para 80. Menos 5 5, da casa e 5 do 75. gerente. É. Interessante Né? demais. Então, se a gente tivesse uma parte de persistência no banco gravando esse objeto aqui, a gente iria gravar no banco de dados, Uhum. tá? E a gente ia ter todos esses valores em colunas. Ia ter a coluna descrição, valor total, valor desconto, desconto manual, ia estar lá bonitinho gravado no banco de dados. Entendeu? Deu uma clareada Ó, grande vamos aqui. lá. Eu quero saber quantos produtos tem aqui nessa venda, no caso. Tá? É que aqui a gente colocou um valor total aqui da venda, a gente colocou manual aqui. Quer ver? Venda. A gente colocou manual aqui, tá? Só pra gente rodar, testar. Tá. Só que na verdade, cada produto aqui tem. O produto 1 tem um valor, viu? Sim. O produto 2 tem um valor, viu? Sim, 7.000 mais É, R$ 90. vou colocar. É que eu tinha que colocar um big decimal aqui, ele tá mostrando 7, tá? Mas deixa assim. A gente teria que calcular, na verdade, ó, esse valor total aqui, esse da venda, um valor total, ele deveria ser calculado pelos produtos. Pelos produtos. No caso, colocar produto, venda ponto sete valor, É, né? o que No caso, acontece, ó, esse 7, valor total aqui da venda, ele na verdade não deveria existir. A gente só coloquei aqui por didática pra te tá. mostrar. Então a gente teria o Aham. quê? Um métodozinho para calcular isso. Onde que tá todas as informações? Tá na venda. Na venda. Na classe venda. Tá na venda, certo? Certo. Então, o que a gente precisa calcular agora? A gente precisa calcular a soma desses produtos aqui. Isso do iPhone e do fone de ouvido. Isso, tá? Então vamos lá. Ó. Venda. A gente tem um método que calcula essa soma dos produtos? Não. Não. Então, quando não tem, cria. Cria. Ó, public, colocar adobo aqui. Calcula. Vou colocar soma. Soma. Soma valor produtos. Tá? E aqui é o seguinte, onde está os produtos? Está numa lista, certo? Certo. Então vamos lá. For each de produtos, Vai percorrer. tá? Então a gente vai ter aqui, ó. Double total. Eu inicio aqui Com zero. com 0. E daí, total é mais igual, né? Soma, né? A gente vai somar Igual a produto. produto.get Get valor. valor. Aí a gente precisa retornar isso para o sistema, tá? A gente não precisa nem retornar, mas a gente precisa pelo menos... A gente tem um método de retorno que a gente pode retornar. E a gente, nesse caso aqui, para a gente ter tudo certinho, a gente seta o valor de desconto, ó. Tá? Tá. Esse valor é o valor total, não desconto. Esse valor total aqui, ó. Esse valor total que a gente tinha colocado no manual aqui, Uhum. a gente vem aqui, ó. O valor total, tá? A gente poderia até usar a mesma variável aqui, que é esse valor total, ó. A gente podia usar a variável da própria classe para ficar mais enxuto ainda. Mais enxuto. E a gente usa a variável da própria classe, tá? E se quiser dar um retorno aqui. E quando a gente usa a variável da própria classe aqui, a gente já está atribuindo o valor nela, tá? E daí se a gente rodar, vou salvar tudo aqui. A gente rodar, né? A gente vai ter, agora tá diferente, ó, o valor, né? Agora não é mais 90, agora é 9 mais 7. Quer ver? Vamos ver aqui. A gente tem um valor total, tem um valor de desconto.
Get Eu, valor total. deixa, Vamos ver. Valor total, valor total. Mais igual. Vamos ver qual que é o... É que a gente não tá chamando em lugar ele, nenhum. mas ele não incrementou, né, Ah, no não. caso. É que eu não tô chamando em lugar nenhum. Vou fazer uma referência do projeto. Tá. Ele não tá sendo chamado em lugar nenhum, tá? Então eu Uhum. tenho que chamar ele, tá? Para eu chamar, posso fazer assim, ó, por exemplo, ó, get valor total. Esse get valor total, ele calcula essa soma. Eu invoco esse método aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aqui espalhado pelo meu sistema esse get valor total. Aham. Então, ó, a hora que eu invocar o get valor total, ele invoca a Ele invoca o soma, método da soma. invoca a soma, tá? E agora é para ficar certo. Olha lá, ficou certo agora. É, bateu. Sim, bateu. Se a gente for ver aqui, ó. Se a gente for Ele, ver aqui. ele pegou o valor de Pegou 90, 97, 97, né? isso, Menos 10 aqui, que é do desconto. menos um desconto manual, ó. Entendeu? Entendi. Aí ele bateu. Bom Aqui, demais. que eu acho que se eu colocar assim, ó, vamos ver. Acho que ele vai interpretar como 7.000. É que esse double aqui tem que usar um big decimal. Olha lá, agora interpretou como Pegou, 7.000. pegou. Tem que ficar assim, na verdade, quer ver, ó. Aquelas 3 casas decimais estava aparecendo 700.000, não sei o que. Agora tá 7.000, ó. Viu? É que o double ele trabalha dessa forma. Lá. Agora fica certo. Perfeito. E que é Viu? bom que é tudo na hora, né, Alex? Não tem, não Né? tem nada feito. Aqui quando a gente tem esse double aqui, a gente nem precisa. A gente só. O bom é usar só uma casa decimal só. Que fica mais redondo, né? Fica melhor pra gente ver. Tá? Olha lá, Aí, fica certo. melhor ainda. Certinho. Então o que acontece, ó? A gente tem o get valor total, daí a gente chama aqui o nosso método, tá? Uhum. Que faz o cálculo e coloca na variável, E ficou mais enxuto ainda dessa forma né? que você fez. Sim, entendeu? Então você tem essa alternativa também. Ou você pode... Outra alternativa. Outra alternativa é assim, ó. É você ter esse forzinho aqui, ó, dentro desse get. Que no Aqui, caso, aí não precisaria fazer ó. Poderia ter o assim. método, né? E daí você não... Você descarta O método. o método. Aí você calcula aqui dentro a hora que faz um get. Show. Entendeu? E para você evitar um possível erro de cálculo, alguma coisa assim, antes dele realizar esse cálculo, você pode inicializar aqui como zero, que daí ele vai fazer a soma e retornar o valor sempre certo. Tá? Então, se a gente executar aqui, a gente vai ter tudo certinho de novo. E o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. E o interessante é que você mostrou de duas formas, né? São várias formas diferentes. Ó, vamos fazer um debug aqui, ó, pra gente entender. Ó, caiu aqui o debug. Por que o debug caiu aqui? Porque, ó, ele tá chamando aqui, ó, valor total. Então ele chegou nessa linha aqui. Chamou o get valor total. Vamos lá, F6. Vamos lá, somou com 7.000. Aí somou com o outro 90. 90. Aí retornou para cá, olha lá, imprimiu na tela. Ele pegou o desconto, né, ali agora. Aí tem o valor de desconto. Aí o valor real da venda, olha lá, é o valor total, menos o valor de desconto, menos o desconto manual, que a gente dá um Caso desconto tenha, manual. né? Olha No lá, caso ele tem. certo? E aqui dá pra gente fazer assim, ó, para não ficar muito confuso. Se a gente agrupar os dados, dar uma limpada no código, ó, fica muito mais fácil de entender. Daí a gente tem os descontos, os atributos de desconto aqui, ó. Aí você fica mais fácil de entender.
Fica melhor a leitura. Fica melhor a leitura. Não fica tão confuso. Poxa, Entendeu? deu uma clareada bem Deu uma grande aqui. clareada? Bastante. Até porque eu achei interessante a forma que você usou para demonstrar como exemplo. Você não usou só uma forma, né? Mostrou que dá para a gente fazer a mesma coisa De várias formas de diferentes. várias formas diferentes, o resultado ser sempre o mesmo. Você pode fazer um código muito doido, muito maluco, que pode dar problema. Ou, só que assim, quando a gente vai fazer as primeiras vezes, a gente sempre faz errado. A clareza e um código enxuto, um código melhor, só vem depois. Com que você vai clareando sua ideia, vai entendendo melhor, vai aprendendo a programar melhor. Aí você vai começar a criar tipo um código mais limpo. Porque a gente sempre escreve da pior forma no começo. E é aí que vem a E famosa depois a gente. refatoração, né? E depois a gente vai melhorando. Sempre. Muito bom. Sempre, cara. A gente sai ali escrevendo uns métodos doidos ali só para fazer funcionar. Funcionou? Beleza. Aí depois a gente melhora. Aí vem a parte boa de fazer o reboco ali, a pintura da casa, para melhorar tudo. Então vamos dar uma olhada nos métodos aqui. Então a gente tem o método que calcula o valor real e o valor total. Aqui. Né? Aqui tá tudo dentro, as informações estão tudo dentro da venda. Ficou até mais encapsulado, né? Sim, Ficou tudo mais encapsulado. enxuto. Ficou mais enxuto. Aí, se por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Fiz toda a impressão dos dados, ok. Eu vou colocar uma linha aqui para separar. Vou colocar uma linha aqui para separar. E daí, vou adicionar aqui. Vou criar um produto 3 aqui. Tá. Produto 3. Deixa eu colocar um carregador, já que tá telefone. Carregador aqui. R$30. Vou pegar venda. Ponto. Get produto. Ponto. Cadê desse produto aqui? Vamos ver qual que é o método que dá o valor de... Aqui aí existe a sequência, por exemplo. Para a gente ter o valor real da venda, tá? O valor real da venda aqui, a gente tem que ter um valor total adicionado, né? Já correto. Sim. Tá? Então, assim, se a gente chamasse aqui, ó, esse valor real aqui da venda, tá? Aqui direto, ó. Vou fazer isso aqui. Vou rodar. Ó, você viu que fica errado? Sim. Que você está trabalhando com um objeto, mas você não fez a sequência correta, que é o quê? Adicionei um produto. Certo? Certo. Adicionei um produto. Só que daí você não chamou o método que faz o cálculo do valor total. Ó. É que do valor total, que ele não pega o desconto, ele não pega nada, né? Daí você não atribui valor às variáveis. Tá? Agora, vamos chamar ele aqui. Depois que a gente adicionou esse terceiro produto, aí a coisa vai mudar. Você vai ter, ó, um outro valor total e um outro valor de venda. Ele já soma, já incrementa com o produto 3, né? Porque a instância do objeto e seus valores era até aqui. Aí a gente adicionou um terceiro produto. Aí a gente tem que chamar esses métodos de novo.
né? No caso, ter esse recálculo de novo. Isso em tela você ia fazer esse cálculo e atualizar a tela. Entendeu? Entendi. Né? Se você não está fazendo um projeto e você não invocar esses métodos de novo e jogar o valor atualizado para a tela, vai ficar errado. E aí que vai bater, né? Você vai olhar e vai dizer, mas o que tá faltando aqui? O que está faltando Aí aqui? Tá? você criou a instância, mas não chamou os métodos para fazer o Mas incremento, né? né? Então, assim, quando a gente está quando é um projeto que já tem a tela, já tem uma interface lá, você vai ter um botãozinho, tipo, adicionar produto, por exemplo. Aí ele vai adicionar esse produto e já vai invocar também os métodos para calcular e jogar na tela. Certo. Entendeu? É que aqui não tem como a gente fazer isso agora, porque a gente não tem tela, não tem nada, né? Então a gente consegue simular, tipo, no console. Sim, sim. E aí a gente está abordando, né, o ponto principal, que é a questão dos métodos mesmo. De como, né, como criar, o porquê que eu devo criar, É, o que eu devo usar para criar. sim. Então a gente ficou dois métodos, né? Por exemplo, faz sentido a gente passar a lista de produtos de um lado para o outro, sendo que ela tá tudo aqui dentro. A gente só Não, precisa fazer não um métodozinho. precisaria. Só E precisa assim, trabalhar. a regra principal é: não tem um método, então cria. Então cria. É. Eu lembro que a pessoa, eu lembro que eu ficava muito travado, mas assim, meu, de onde é que vai sair esse valor? Mas de onde que vai sair esse valor? Como é que eu vou fazer isso? Onde que tá esse código? Não existe. Você tem que fazer. É isso que eu precisava ouvir, né? Você tem que fazer. Você não fica travado assim, mas de onde é que vai sair esse método? De onde é que vai sair esse valor? De onde? Como que eu vou aplicar um desconto sem, né, sem dar o desconto, Você tem que sem criar fazer. o método? Você tem que fazer. Tá? Sim. O que mais você tem assim que a gente, de dúvida que a gente pode exercitar nessa Aqui parte? agora, dessa parte em si, eu acredito que deu uma clareada bem grande, né? Porque é como você falou, se eu preciso fazer algo, eu tenho que criar. Em criar? Então assim, parece algo até bobo, mas realmente é isso. Falta esse empurrãozinho mesmo. Poxa, se eu preciso dar um desconto, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um método de desconto. Se eu preciso, sei lá, aplicar uma taxa de juros, né? O que que eu vou fazer? Eu vou criar um método Vai ter um para método para taxa de isso. juros. Então, assim, aí a questão de, na hora, o que que eu vou usar, isso aí a gente vai avaliando o código, vai construindo, né? Uhum. Então assim, nesse assunto abordado, eu acho que hoje você conseguiu dizer assim, Rubens, olha, tá aqui, agora é com você. Dá uma destravada, né? Sim, sim, deu essa Ó, travada. agora vamos para a parte bruta. Vamos dar um salto aqui. Sim, Eu vou mostrar um pouquinho de código complexo para a gente conversar um pouquinho, tá? tá bom. Por exemplo, eu tenho os pacotes aqui da minha EAD. Então, eu vou começar aqui um, um pacote aqui de repositor. Eu vou pegar um assunto aqui que é mais fácil de entender, por exemplo. Vídeo aula, por exemplo. Não, vídeo, tá? Quando você, aí vem a criação de métodos. Mais uma vez a criação de métodos. Quando você tem um método que você vai trabalhar com SQL, você conhece essa camada do repositor? Que é um Eu, eu, padrão do Spring. isso, eu tenho dúvidas, porque eu já vi, você usou ali JPA Repository, né? Uhum. E eu já vi também usando CRUD Repository. Sim. E eu tenho um pouco de dúvida sobre isso também, né? É claro, apesar de ter um caminhão de coisas aí, mas como você entrou aí, eu já captei ali, poxa, aquilo ali eu queria entender um pouco. Certo. Quer ver, ó? Ó que fácil. Entra dentro das classes, ó. Isso aqui é do JPA Repositor. O JPA Repositor,
Vamos ver o que ele estende aqui, ó. Ele estende, ele tem alguns métodos, ó, de busca. Tá? Find all, busca por IDs, Sim. salva todos, deleta, busca um e etc. Vamos ver aqui esse page sort repositor. Esse page sort repositor, olha aqui o CRUD repositor. Ele já estende, já Ele já herda, né? estende. Ele já estende. Se eu pegar aqui, ó, esse CRUD repositor, trocar aqui na minha implementação, ó, vou trocar aqui. Ele indo direto para o CRUD repositor aqui, eu perdo vários métodos que eu tenho. Então seria Eu perdo. mais ou menos isso, a questão dos métodos. Uhum. Por exemplo, eu quero usar o... Eu uso bastante o flush, tá? A hora que eu rodo um SQL, eu quero... E às vezes em algum ponto eu preciso executar o flush de uma forma pontual ali no meu código. Executei um código, eu quero dar um flush ali. Eu preciso chamar esse flush. Mas cadê esse flush? Você tá olhando aqui, não tem o flush. Não tem. Tá? Quer ver? Eu vou salvar aqui. Vamos ver se a ideia vai acusar algum erro pra mim. Deixa eu ver. Ela só vai acusar se eu estiver usando o flush em algum lugar. Aqui, ela acusou. Vamos ver. Vamos ver. Video aula repository. Vamos ver o que ela acusou. Aqui, ó. Esse find all, por exemplo, ó, ele não existe dentro do CRUD, Do CRUD. do CRUD repositor. Tá? Que eu tô usando aqui. Tô sobrescrevendo para eu fazer uma ordenação. Tá? Ele não existe dentro do CRUD repositor. Então ele existe onde? Dentro do meu JPA repositor, tá? Porque ó, dentro do JPA repositor, ó, JPA repositor, eu tenho aqui, ó o flush que eu quero aqui. É verdade. Então, no caso, seria mais questão de funcionalidades. Funcionalidades. Uma te atende de uma forma, a outra atende de outra forma. Se você invoca aqui o JPA repositor de uma vez só, você vai ter todos esses métodos aqui a mais, ó. Você vai ter todos esses métodos a mais, aí você vai ter ainda a parte do page sort, que é onde você pode fazer carregamento de dados e ordenar e fazer um monte de coisa que o JPA te dá, ó. Você tem mais método aqui. Esse objeto aqui é usado para fazer paginação de dados, ó. Se você pula essa parte e implementa direto o CRUD repositor, você perde aqueles métodos. Entendi. Foi bem direto de uma das dúvidas que eu tinha. Em alguns lugares, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Em alguns lugares eu uso o CRUD repositor de forma direta. Eu uso aqui. Isso tem a ver com performance, né? Cara, também? Não. Não? Imperceptível. Tá. Imperceptível. Porque ele tá trabalhando tudo junto ali. Performance, na verdade, é se você vai fazer um método errado ou não. Você vai carregar muito dado ou não. Tipo, é se você errar na programação mesmo. Entendi. Tá? Entendi. Então aqui tem vários locais que eu uso o CRUD repositor direto. Aqui na verdade estou usando só um aqui agora, dentro desse projeto da IAD. Tem só um lugar ó, que eu uso o CRUD repositor. Em todos os outros lugares, eu uso daí já direto o meu JPA repositor. Porque eu tenho mais métodos daí. Entendi. Para poder usar. Ou seja, te atende de uma forma melhor, né? Me atende de uma forma melhor. Né? Deixa eu ver aqui uns lugares. Quer ver? Referência, projeto. Vou pegar aqui um lugar que eu estou usando. Ó. Se eu pegar aqui, ó, fizer. Eu tenho aqui, ó, o flush. Certo? Eu tenho aqui o flush. Eu tenho um flush aqui, por exemplo. Ó. Flush. Tá? Chama nele aqui. Vou entrar aqui no meu vídeo aula repositor. Tá. E eu vou trocar isso aqui, ó. Meu CRUD repositor. Eu vou salvar.
Ó, não tenho mais o flush. Não tenho mais. Entendeu? Entendi. Desculpa, coloquei esse assunto, mas esse flush, qual a finalidade dele? Eu confesso que eu não conheço. Quando você roda um SQL no banco, Uhum. tá? Por exemplo, vou achar um método aqui. Delete por ID aqui, por exemplo, tá? Videoaula.getID, tá? Ele vai fazer um delete, vai rodar a parte JPA e tal, vai fazer um delete pela chave primária, certo? Ok, Só que ele vai certo. ficar em cache, vai ficar em memória, não vai deletar na hora do banco. Ele vai ficar ocupando um espaço, é Ele isso? vai ficar ocupando espaço na memória, vai ficar em cache, em memória. Ele só Uhum. vai, de alguns segundos depois, alguns milésimos de segundos depois que toda o meu método for executado de forma correta e o Aham. JPA e o Spring identificar que a transação foi toda correta, aí ele Uhum. vai salvar tudo. Mas existem coisas que eu preciso remover de qualquer jeito da minha base de dados em alguma regra de negócio. Então eu não posso esperar o método ser finalizado por completo, ou então eu preciso que essa alteração, algumas linhas mais na frente já precisa estar removido do banco, tá? Eu Uhum. preciso fazer essa remoção imediatamente. Você vem aqui e fala assim, ó, flush. Você vai direto no banco e deleta agora para mim. Eu não quero esperar. Eu quero que você deleta agora. Agora. Legal. Entendeu? Tanto que você, quando você está fazendo um debug de código, está fazendo um debug, aí você está aqui debugando a linha aqui. Você está aqui no delete by ID. Daí ele rodou. Passou pelo delete by ID. Só que você vai ver no banco, não apagou ainda. Aí quando ele passa pelo flush, aí você vai ver no banco apagou. Aí Daí ele ele roda no banco. limpa. Ele limpa. Entendeu? Entendi. Então, as suas implementações de interface, de arquitetura e etc., Uhum. vai do que você precisa. De acordo com a sua necessidade, é a arquitetura que você vai implementar, os métodos que você vai implementar. Né? Por exemplo, o Spring, ele não me dá nada de regra de negócio. Eu tenho que criar tudo. Eu tenho que criar tudo. Né? Eu falar, um método, por exemplo. Ó, eu vou ler aqui para você, ó, para você ter uma noção de alguns métodos. Vamos pegar aqui alguns que sejam mais fáceis de entender, por exemplo. Módulo possui aulas. O que eu estou identificando? Se o módulo lá do meu treinamento possui aulas dentro dele, porque qual que é a minha regra de negócio? Eu crio um curso, aí dentro do curso eu tenho vários módulos, e dentro de cada módulo eu tenho várias aulas. Sim. Então, às vezes, em alguns pontos eu uso essa verificação para fazer algumas regras. Por exemplo, módulo possui aulas. Aí, então eu recebo como parâmetro um O ID do ID. módulo 10, por exemplo. Só que o framework ele não me dá nada pronto. Eu tenho que escrever no SQL. Então eu faço aqui, ó, faço um select count de videoaulas, aonde o módulo seria 10, por exemplo. Aí ele, aqui no caso, eu não quero as videoaulas. Eu só quero saber se o módulo tem videoaulas. Eu É não só, quero. Eu só dá quero um para entender boolean ele que é aqui. Boolean, isso, Eu para só quero um retornar a boolean. Então, verdade. eu não True quero or as false. videoaulas nesse momento. Isso aqui eu estou usando uma regrinha de negócio lá para fazer uma verificação. Eu só quero saber se tem ou não tem. Eu não quero as videoaulas. Eu só quero só um boolean. Aí vem a Entendi. questão de performance, por exemplo. Se tiver 300 videoaulas aqui nesse módulo, vai demorar para carregar. Mas se você não precisa dessas aulas, não tem o porquê. Você só quer saber se possui ou não. Então é um boolean. Então É um você faz Boolean. aqui um count. Se retornar mais que zero, é verdadeiro. Se retornar zero, é falso. Legal. Bem explicativo. Vamos ver aqui uma coisa seria mais fácil para você entender, por exemplo. Pegar aqui alguma coisa que seja mais fácil da pessoa entender.
Senão fica muito complexo. Vou pegar curso aqui. Assim, quando você vai criar, vou criar uma telinha de curso lá, por exemplo. Não existe nada, não existe um método para carregar, não existe para verificar se já existe um curso com a mesma descrição, não existe nada, você tem que criar tudo. É aí que tá Você o. tem que criar tudo. Por exemplo, eu quero lá meus cursos que eu tô cadastrado de acordo com o código da Hotmart. Tá, da onde vai vir isso? Você vai ter que criar. Ele tá recebendo a string ali. Aqui É um recebe endereço de o curso. código da Hotmart, né? Então tudo tem que criar. Então assim, pra você ter uma ideia, ó, isso aqui é só na parte de arquitetura de repositor, né? Ó, Aham. ó o tanto de coisa que cada regra de negócio eu vou ter um método fazendo alguma coisa, né? Essa aqui quando fala repositor é a parte mais de SQL e tal, Aham. tá? Eu quero buscar uma pessoa pelo e-mail dela. Tá, e aonde é que tá isso? Tá no banco. Tem o método pronto? Não. Então você vai fazer. Você tá puxando ali, né? É. Me traz a pessoa de acordo com o CPF. Tá, e daí? Você procurou, não achou o método. Faz. Vai ter que fazer. Quero buscar a pessoa por telefone. Você está procurando, tá, mas cadê? Olhou, não existe. Faz. Você tem que Tá, fazer. tá Quero tudo buscar no a pessoa banco. por nome. Mas como? Como que eu vou buscar? Você tem que fazer. Tá? Show. E essa aqui é uma parte de repositor. A parte de serviço. Tá? A parte do serviço ele já é onde já une um SQL. E aqui já processa bastante coisa, por exemplo. Tá? O que seria um método de serviço, por exemplo? Tá? Isso aqui, ó, envia um e-mail dinâmico. Enviar um e-mail dinâmico de venda de curso. Tá? Eu passo o ID do curso. E aqui eu carrego tudo. Ó. Aqui a ideia desse método aqui é escolher qual que é a campanha, a minha lista de alunos que já são compradores. Então daí eu retiro fora. E Aham. aqui embaixo eu monto um e-mail em HTML e eu mando para a API minha de envio de e-mail. Olha o tamanho desse método, viu? Tamanho, ó. Show, caramba. Esse é grande. Grande pra caramba, ó. Tá? Então aqui eu tenho que fazer conexão de API, ó, eu tenho que pesquisar as minhas campanhas, tá? Na API, monta todo o meu e-mail, manda lá para API. E aí no final eu ainda controlo de acordo com uma data, eu controlo ainda. Eu falei, opa, esse e-mail já foi mandado já nos últimos 3 dias já foi mandado, tá? Aham. Então eu tenho que atualizar de novo, ó. Faço um update no Update. banco para eu setar a data que ele foi enviado, para eu poder ter um autocontrole, porque daí depois existe uma verificação. Eu falei, opa, já foi enviado, já, já tem 3 dias, já passou de 3 dias e não enviou um e-mail Aham. desse curso. Então, eu tenho que ter uma data para controlar isso, tá? E nada Aham. mais é do que um update com uma data, tá? Que é o último e-mail marketing. Tá? Então você tem que fazer tudo. É assim, não existe, ó, o framework não vai te dar nada pronto. Ele vai te dar tudo para você programar, mas toda a regra de negócio, cada detalhezinho você vai ter que fazer. É aquela história, são as ferramentas e você entra com a mão de obra, E né? você entra com a mão de obra, tá? Show. E daí quando você vai ver, o negócio vai ficando gigante. Começa a ficar gigante. Ó, vou te mostrar só um controller só. Plataforma aula, tá? Quer ver? Com 3.055 linhas. Só esse controller aqui. Caramba. Que é daquela parte É onde você muita está coisa. estudando. Tá, e daí tem Sim. método para tudo que você imaginar. Mas não precisa se assustar não, cara, porque aqui, tipo, é uma programação
de 15 anos enfiado aqui dentro, tá? Você É, tem não, que... eu tô Pra olhando você aqui ter uma pensando. noção, né? Ó, por Eu tô exemplo, ó, olhando e pensando. eu quero, Meu Deus. eu quero aprovar minha pergunta lá no suporte. Tá, mas e aí, como é que eu vou aprovar minha pergunta no suporte e tal? Cara, como? E aí? Ué, você vai ter que passar por parâmetro, você vai ter que criar um método, vai ter que receber esse ID da pergunta lá da tela. E você quer aprovar? Beleza. Chegou aqui, cliquei lá, aprovar essa pergunta, beleza? Aprova ela, então coloca lá no meu banco, ó. Faz uma atualização lá, que ela foi respondida, ela foi aprovada. Entendeu? Entendi. É, a primeira vista é espantosa. Espantoso assim, ver tanto código e pensar, caramba, eu só vou estar pronto quando eu fizer tudo isso. Não, Mas é isso como daí você falou, é trabalho de muitos anos, então, trabalho né? de muitos anos, né? Eu já estou desenvolvendo isso daqui há 3 anos quase, né? Isso me conforta. E assim, ó, pensa bem, criar um método desse aqui, tá? Vamos ver que método que é esse aqui. Aqui, ó. Aqui é marca aula concluída. Concluída. Vamos ver, marca. Tem outro método aqui, ó. É o código da aula e um check, se ela foi concluída ou não. Por exemplo, fazer um método desse aqui para mim, quando eu me formei e comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu fazer um negócio desse aqui era impossível para mim, tá? Aí foi o quê? A gente recebia as tarefas e daí a gente ia bater cabeça. A gente ia bater cabeça. Como? Mas como que eu vou fazer? Aí você tem que começar, aí você vai exercitando a tua cabeça de programação, a tua mentalidade de programador. Cada tarefinha que você recebe, você vai aprender uma coisa nova. E daí você tem que ir por linha. Tá, beleza, por onde que eu começo? Primeiro tem que ter um método. Beleza. Então eu tenho que marcar uma aula como concluída. Então eu tenho que ter o ID da aula e concluída, que é sim ou não. Então você tem Que é o dois check, valores. né? É. E daí eu preciso carregar ela do banco aqui. Então ela chegou aqui, eu preciso carregar do banco. Uhum. E daí aqui, dentro aqui, ó, ó, salva, ó, grava no banco, ó. Faz o update aqui, tá? Uhum. Tá? Então, basicamente, ele coloca lá, tipo, aula concluída true, aquele aluno, né? Ele concluiu aquela aula. Basicamente isso aqui. Então, depois disso, ó, o uso do flush que eu faço aqui, ó. Aí, depois disso, ó, eu recalculo a porcentagem que foi concluída. Entendi. Na EAD pega lá em cima, Lá em né? cima, recalculo a porcentagem concluída. E daí o que acontece? A pessoa ela pode ter, se ela foi a última aula que precisava para liberar o certificado, então eu verifico se o certificado pode ser liberado, porque ela pode ser a última aula que estava faltando. Aham. Então aí faço toda a atualização. E se eu coloco essas informações tudo em um objeto e dou uma resposta lá para a minha tela. Quando volta lá para a tela, aí é onde eu mostro na tela aquele valor de conclusão do curso lá, tipo aquela porcentagem. Aham. Ele vai vir desse campo aqui. Vai voltar lá Cara, para a tela. Certificado liberado, você recebe uma mensagem lá de certificado liberado e tal. Né? Eu vou fazer a liberação de acordo com esse atributo aqui. show. E isso é Tá? só no back-end, né? Ainda Esse aqui é tem. só o back-end, tem a parte ainda- front-end ainda. A parte front-end. Vamos ver onde ele faz essa requisição. Tem um método em JavaScript, que esse aqui é o check, que você faz um. Você clica nele. Aham. E daí, vamos ver. Passei por ele. Cadê? Aqui, ó. Né? Então é uma. Espera que eu Saiu. perdi. De novo. Aqui. Aí. A function. Né? Então aqui é uma requisição Ajax. Ele pega da tela, pega ó, o código da aula. E os dois parâmetros que eu recebo, ó, é o ID da aula e o check.
Que é o estado, né? Aqui Digamos assim, né? o check aqui, ele entra aqui como parâmetro, que você clica lá naquele checkzinho, Sim. aí vai entrar aqui um true e false. O código da aula que a pessoa tá, eu já tenho armazenado na tela, aqui nesse campo. E basicamente eu faço a requisição lá para o back-end, onde processa tudo aquilo, tá? Depois que ele processa, o Spring dá o retorno para mim e todo o retorno ele vem nesse response aqui. Show. E quando você responde, você tem os dados que eu juntei lá no back-end. E daí eu processo. Atualiza um campo em tela com JavaScript aqui, atualiza um campo. Aí se o certificado foi liberado, dá uma mensagem para ele, o certificado foi liberado. Entendeu? Assim, nada existe pronto. Você vai ter que fazer tudo. Você tem que programar tudo. Tá? Por isso que eu falo, existe sempre aquela pergunta assim, Alex, aquelas ferramentas de low code vai substituir a gente? Não vai substituir. Não existe como. Não. Eu acho que. Ferramenta de low code lá são coisas padronizadas, coisas travadas, Uhum. tá? Ela tem um limite de desenvolvimento. Você não consegue fazer uma coisa customizada, igual eu tô te mostrando aqui. Igual tá, por exemplo, na sua EAD, né? Não Ela consegue. não te dá a liberdade Não, para isso. não dá. Isso tem que ser um programador. Então, cara, ó, e a parte, olha aqui o tamanho, ó. É grande pra caramba. Cada funcionalidade, você vai ter um método. A primeira coisa que você tem que destravar, assim, primeiro, se você precisa de uma funcionalidade, a primeira coisa que você tem que pensar, assim, já existe isso feito? Então, você dá uma caçada ali no teu projeto, já existe um método para isso. Não tem, então eu tenho que fazer. Tá. Tem que fazer. Aí, o que eu preciso de valores? Qual que é os valores que eu preciso? Aí, dentro do método, aí você vai escrever a regra de negócio. E daí a regra de negócio, você só vai ficar bom mesmo assim, levantando os requisitos da regra, né, de negócio, o que precisa fazer. E o teu poder de desenvoltura, de escrever o código ali mesmo, é com o tempo que você vai desenvolvendo. Você vai ficar travado a todo momento, tá? Até você criar uma certa experiência, você vai ficar bem travadão. É aquela coisa, você tem que começar a desenvolver um projeto para destravar. Que aí a gente começa a se desafiar, né? É. Porque vai pegando muita videoaula, aí se baseia só naquilo, e aí na hora de fazer, poxa, mas só um exemplo, o professor não fez isso, e agora, né? Sim. E agora? Tem que se desafiar. Mas assim, esse sentimento de ficar travado é normal, eu também era assim. Eu também era assim. É bom que até me conforta, né? Também era assim. Eu fico até mais alegre porque eu vendo o código da sua EAD, eu vejo que tem muita coisa que eu já vi, digamos assim, né? Então não eu acho que tem a gente tem aquela ideia de que um projeto real são coisas que a gente nunca viu. É claro que tem coisas que não é inevitável, né? São coisas que você vai pegando ali no dia a dia, né? Mas, igual o Flush que você falou, é algo para mim que era novo. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, no desenvolver dos projetos, né? Aí de repente você tá desenvolvendo sua tarefinha ali, aí você vai travar. Tá dando um problema ali. E você nunca passou por aquele problema às vezes. Aí você vai pesquisar, daí você vai olhar alguns métodos que já tem no Java, vai dar uma Isso, procurada, vai pro Google, vai dar uma pensada. Aí de repente você já aprende mais alguma coisa, já descobre, isso. né? E assim vai. Assim, fala-se muito que o desenvolvedor ele tem que ter essa curiosidade, né? Tem. De saber pesquisar, entender que a gente não sabe de tudo, né? No começo eu recebi uma tarefa lá, e daí eu ficava, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Cara, às vezes eu ficava o dia inteiro, não conseguia escrever uma linha às vezes. Porque não tinha clareza e entendimento de por onde começar. O que eu tinha que fazer no começo. E é isso que eu tenho um pouco, mas né, depois de tudo que a gente conversou hoje, tudo que você explicou, né, abre a porta aqui, né, que estava trancada aqui na minha mente aqui. Sim, sim. Você tem que ter. São passinhos.
preciso fazer uma rotina. Quando o código está muito grande, por exemplo, eu preciso de um método que faça tal coisa, lá no curso, por exemplo. Eu vou começar a procurar já na minha arquitetura se já tem feito. Né? Se tiver feito, eu olho aqui se realmente é o que eu preciso, leio o SQL e tal. É o que eu preciso? Beleza, só chama esse método. Chama o método e continuo programando. Se não existe, é uma nova regra de negócio e não tem nenhum método aqui que faz o que eu quero, Vamos crio criar. outro. Vamos criar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vamos criar. Mas é bom, faz parte da rotina de trabalho de um desenvolvedor, Sim. né? A gente não pode sentar na cadeira e achar que já vai pegar tudo feito, que vai Não. encontrar tudo na internet. Não tem como. Nenhum código na internet, por exemplo, você não vai achar nenhum código Que eu seja possa ir igual ao lá que precisa, né? que seja igual ao que você precisa. Tem que adaptar. Você tem que É adaptar. isso. O que você vai ter na internet? Como que executa um SQL, faz o método, você vai ter o exemplo da documentação e tal, mas cada SQL desse é único meu e só existe dentro da minha EAD, porque é a regra da minha EAD. Isso. Entender que cada Cada sistema tem, né, a sua regra de negócio. cada sistema tem a sua regra de negócio. E as minhas regras aqui não estão em nenhum outro sistema do mundo, não tem. Pode ter lá, tipo, um outro projeto lá, um sistema de mercado, tá? Uhum. Aí ele pesquisa aqui um produto por sua categoria. Ok, mas já é outra coisa. É outro sistema, já é outro método diferente. Então, o que você tem que entender é como fazer. O que você tem que fazer. Uhum. O que você tem que fazer. Por onde começar. Qual que são os dados. Tá? Aí, de pouquinho em pouquinho, você vai aprendendo. Aí você tem que acessar o banco de dados. Opa, não tem nada pronto. Então tem que fazer. É isso. Ok, é isso. Beleza, cara. Então, você pode anotar no seu PDF aí. Eu vou fazer, eu vou Faz ticar isso, lá. tica lá essa parte de métodos. Métodos. Que foi? Apesar que assim, eu não tenho nada muito mais simples para mostrar aqui, porque a EAD realmente ela é um projeto bem grande já. Então dificilmente vai ter alguma coisa muito simples aqui. Tipo, até os controllers já estão super grande já. Sim, Né? sim. Começa pequeno. Mas assim, aquela simulação que a gente fez de produto e venda, deu para clarear bem as coisas, não deu? Deu para dar uma boa destravada, não deu? Deu, porque tudo parte tem que partir do princípio básico, né? Não adianta eu tentar dar um passo maior do que minha perna, né? Não tem. Então eu começo por ali, por um método de cálculo, daqui a pouco eu vou construindo outro método. Por exemplo, digamos que eu queira pegar esse projetinho que você fez, né, para didática, e aí eu penso, poxa, eu vou implementar mais alguma coisa aqui. E aí vai indo, né? Todo esse conhecimento ele vai começar a fazer bastante sentido quando você começar lá na frente, daqui a um tempo ainda, você começar a criar seu projetinho. A partir do momento quando você tiver um back-end funcionando e um front-end, aí você vai começar a colocar suas ideias assim. Opa, vou fazer uma telinha de venda aqui agora. Isso. Aí você vai começar a fazer o negócio todo funcionar. Aí você Eu vai vou se criar desafiar, onde você vai começar a aprender. Falei, opa, vou fazer aqui um controle de estoque aqui agora. Aí você já vai... Aí é onde você vai começar a programar de verdade. É aí que separa, né, os meninos dos homens. Isso aí, cara. Pode fazer um check lá naquele PDF seu. Aí você vai continuar estudando, né, na EAD. Vai anotando lá no PDF. Sim, tá? sim. Que daí eu vou olhando e eu vou vendo qual que pode ser o assunto da próxima aula, para a gente ir degrau por degrau. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, essa função, essa parte aqui de métodos, por exemplo, só para a gente finalizar essa parte aqui,
uma coisa que eu acho interessante, a gente está chamando métodos aqui do nosso próprio objeto que a gente fez, Sim. tá? Só que essa lógica, vamos lá, vamos pegar um objeto aqui que é interno do Java. Vamos ver. Ó, string. Tá? String aqui do próprio Java. String. Tá? Olha o tanto de método que eu tenho dentro dele. São muitos. Né? Olha o tanto de método que eu tenho dentro dele. Ó. Cada um fazendo uma coisa. Ah, mas que coisa? Tá aqui, ó, na documentação. A IDE, documentação. essa documentação, esse quadradinho aqui, ó, que ele te mostra, é a explicação do que o método faz. Para que melhor que isso, né? Né? E eu vejo que o pessoal, às vezes, quando tá começando, eles não lê e fica perdido. Ele fica procurando soluções, fica procurando as coisas e não acha, sendo que é só ler aqui. Ele tá na sua cara, né? O programador tem que usar os recursos da IDE aqui. A documentação, o debug. Ah, eu preciso de um método aqui, eu preciso... Ó, existe um método de concat aqui, ó. Concat. O que ele faz? Ele concatena as string, ó. Tem até um exemplo de código, como você pode fazer. Chega até a ser engraçado. O que ele faz, né? Concatenar, vai unir, né? Ó, concatena essa string, isso vai ter a string, ó. Então, ponto concat, juntar com o quê? Vai juntar com um S. Aí o returns, ó lá, ele retornou esse S aqui no final, viu? Ó. Sim. Queres, aí concatenou com S, aí ficou queres com 2 S, ó. Sim. Viu? Aqui tem outro exemplo. Né? Então, sim, coisas simples que as pessoas ficam procurando no Google lá, perdidas, sendo que tá tudo aqui na documentação. Tudo na IDE. Ó, tá tudo aqui na IDE, de exemplos e tal. Tudo aqui. Aí quando você não entende, aí você vai pro Google lá, dar uma olhada na documentação, ver exemplos também. Mas tudo começa por aqui. Tudo começa pela curiosidade, né? Antes de tudo, tem que ter curiosidade. Porque eu já achei muito método que eu precisava. Mas como é que eu faço isso? Por exemplo, eu quero... Ó, aqui, ó, ele quebra num array, por exemplo. Ó, aqui ele dá um exemplo para você. Ó, vai quebrar, ó, o regex. Se eu passar um parâmetro de 2 pontos, ó, quero quebrar onde está 2 pontos. Aí ele tem um exemplo, ó, vai quebrar em 3 partes, ó. Então, se eu tenho essa string aqui, e eu passo um regex de 2 pontinhos, ele quebra em 3 partes para mim. Ou seja, não precisaria ir no Google. Não precisaria ir no Google. E outro tanto de coisa. Nós iniciantes precisamos disso. Então, mas isso com o tempo. Eu tenho muita coisa assim muita técnica que eu fui desenvolvendo por conta própria também, sabe? Macetinhos, assim, que eu fui desenvolvendo por conta própria, que hoje que facilita muito. Sim, Alex. Isso aí, cara, vamos encerrar. Já. Era pra ficar uns 40 minutos, mas eu falo demais. Mas foi legal, foi bem produtivo. Mas clareou hoje. Bem, né? Sim, bastante. Agora, bem, né? Agora o resto eu vou, em relação a métodos, eu vou fazendo experimentos aqui, né? Aí quando você entende, fica mais fácil para você começar a se desafiar. Sim, primeiro vem a teoria, né? A prática vai ser com o tempo mesmo. Isso. Deixa eu encerrar aqui.